Amada irmã, amado irmão, em Cristo Jesus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e muito obrigada por você abrir este vídeo para ouvir a palavra de Deus. E neste momento, eu clamo e chamo o Espírito Santo. E onde quer que você esteja, que as bênçãos do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, chegue até você. Neste momento, trilha da fé cristã, eu trago a palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. E eu trago, assim, o sétimo sinal, a ressurreição de Lázaro. É João 11, a partir do versículo 1. Preste atenção, ouça a palavra de Deus, compartilhe com outras pessoas que estão precisando agregar-se ao reino cristão verdadeiramente e não como um faz de contas. O poder da oração nos transforma nossas vidas e nos ajuda a evangelizar tanto a cada um de nós como a família, familiares e as pessoas que gostam e querem e precisam ouvir a palavra de Deus. Então, o sétimo sinal é de Jesus Cristo, a ressurreição de Lázaro. Jesus ressuscita os homens. Um tal de Lázaro tinha caído da cama. Ele era natural de Betânia, o povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com perfume e que tinha enxugado os pés dele com os cabelos. Lázaro, que estava doente, era irmão dela. Então, as irmãs mandaram a Jesus um recado que dizia: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ouvindo o recado, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Quando ouviu que ele estava doente, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Só então disse aos discípulos: vamos outra vez à Judeia. Os discípulos contestaram: Mestre, agora há pouco os judeus queriam te apedrejar e vais de novo para lá? Jesus respondeu: não são 12 as horas do dia? Não são 12 as horas do dia? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se alguém caminha de noite, tropeça, porque nele não há luz. Disse isso e acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu. Eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai se salvar. Jesus se referia à morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que ele estivesse falando do sono natural. Então Jesus falou claramente para eles: Lázaro está morto, e eu me alegro por não termos estado lá para que vocês acreditem. Agora vamos para a casa dele. Então Tomé, chamado Gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele. Na sequência,
está Jesus é a ressurreição e a vida, no capítulo 11 do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro estava no túmulo. Betânia ficava perto de Jerusalém, uns 3 quilômetros apenas. Muitos judeus tinham ido à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi ao encontro dele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora eu sei, tudo o que pedires a Deus, Ele te dará. Jesus disse: seu irmão vai ressuscitar. Jesus disse: seu irmão vai ressuscitar. Marta disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, não morrerá para sempre. Você acredita nisso? Ela respondeu: sim, Senhor. Eu acredito que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir a este mundo. Seguindo, ainda no Evangelho de João, capítulo 11, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 11. Jesus e Maria, a dor por causa da morte. Dito isso, Marta foi chamar sua irmã Maria. Falou com ela em voz baixa: o mestre está aí e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no mesmo lugar onde Marta o havia encontrado. Os judeus estavam com Maria na casa e procuravam consolar. Quando viram Maria levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que ela iria ao túmulo para aí chorar. Então Maria foi para o lugar onde estava Jesus. Vindo, ajoelhou-se a seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus viu que Maria e os judeus que iam com ela estavam chorando. Então ele se conteve e ficou comovido. E disse: onde vocês colocaram Lázaro? Disseram: Senhor, vem e vê. Jesus começou a chorar. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Alguns deles, porém, comentaram: um que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Nesta continuidade, aí no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 11, Jesus e Lázaro da morte para a vida. Jesus, contendo-se de novo, chegou ao túmulo. Era uma gruta fechada com uma pedra. Jesus falou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse: Senhor, já está cheirando mal, faz 4 dias. Jesus disse: eu não lhe disse que se você acreditar verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu falo por causa das pessoas que me rodeiam, para que acreditem que tu me enviaste. Dizendo isso, gritou bem forte: Lázaro, sai para fora. O morto saiu. Tinha os braços e as pernas amarrados com panos
e o rosto coberto com um sudário. Jesus disse aos presentes: desamarrem e deixem que ele ande. Nesta mesma sequência, no Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 11. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Os poderosos procuram matar Jesus. Então, muitos judeus que tinham ido à casa de Maria e que viram o que Jesus fez, acreditaram nele. Alguns, porém, foram ao encontro dos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os chefes dos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: que é que vamos fazer? Esse homem está realizando muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. Os romanos virão e destruirão o templo e toda a nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote, nesse ano disse: vocês não sabem nada. Vocês não percebem que é melhor um só homem morrer pelo povo do que a nação inteira perecer? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo o sumo sacerdote nesse ano, profetizou que Jesus ia morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir junto os filhos de Deus que estavam dispersos. A partir desse dia, as autoridades dos judeus decidiram matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público entre os judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, foi para uma cidade chamada Efraim, onde ficou com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima e muita gente do campo foi a Jerusalém para purificar-se antes da Páscoa. Eles procuravam Jesus e, quando se reuniram no templo, comentavam: que é que vocês acham? Será que ele não vem para a festa? Os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham baixado uma ordem. Quem soubesse onde Jesus estava, devia denunciá-lo para que eles pudessem prender. Palavra de vida eterna, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, ouvindo esse texto bíblico, o 7º sinal, aqui na Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, a ressurreição de Lázaro. Nós podemos assim concluir: quem faz o bem perece, mas vence. Então aí mesmo Jesus, eles confundiam, eles achavam que Jesus estava fingindo ser Deus. E eles mesmo vendo, né, os milagres de Jesus, eles insistiam em matá-lo, em prendê-lo. Eles insistiam, então o inimigo tentou de todo jeito, até confundir os discípulos e todas as pessoas onde Jesus chegava, que realizava os milagres. A morte é o resumo e o ponto máximo de todas as fraquezas humanas. O medo da morte acovarda o homem diante da opressão e o impede de testemunhar. O medo fortalece o poder dos opressores. Libertando o homem desse medo, Jesus torna-o radicalmente livre e capaz de dar até o fim o testemunho da própria fé. Eu vou ficando por aqui com mais um Trilha da Fé Cristã para você. Louvado e glorificado seja Deus. E Jesus diz: pede ao Pai em meu nome. Tudo que você necessitar, eu te darei. Tchau, tchau.